Ô, louco. Boa noite a todas e a todos. Estamos aqui mais uma vez em mais uma live importantíssima hoje. A gente vai discutir sobre saúde ambiental, pandemia e desgoverno. Estamos aqui com o Sandro Nicodemo e também com o nosso camarada Washington Carlos. Hoje a gente vai fazer a mesma estratégia que a gente tem feito, a mesma organização que a gente tem feito nas outras lives. Vamos trazer um pouquinho dos dados da Covid-19, mas a gente vai falar um pouquinho mais da pandemia durante a live. E nesse primeiro minutinho, eu vou pedir só para vocês esperarem um pouquinho, já está aí na rede. A gente já está vendo que tem um público de 6 pessoas. Só para esperar um pouquinho, para quando aumentar o pessoal aqui, a gente já começar e a gente vai compartilhar aqui com as nossas redes para as pessoas assistirem, tá bom? Pedir para o pessoal que está aí com o Washington aí fazer silêncio, o pessoal que está aí com o Sandro, para a gente conseguir tocar os trabalhos aqui hoje. Vamos só compartilhar aqui. Quando não estiver falando, desliga o microfone, deixa só a pessoa que está falando com o microfone ligado. Aí evita também esse som externo aí. Bom, compartilhei aqui. A gente está agora aí com 8 pessoas já que começaram a acompanhar. Eu compartilhei com vocês também, aí se vocês tiverem, vocês podem estar compartilhando. Bom, pessoal, o tema hoje é um tema imprescindível, super atual, não de hoje, não apenas pela questão do coronavírus, mas de qualquer nação, de qualquer país que se propõe a ter uma qualidade de vida para o seu povo, para a sua, vamos dizer assim, para o meio ambiente, para as questões naturais, para as questões de subsistência, de condições de vida e de qualidade. Estou vendo aqui que já tem um pessoal interagindo, a Meire Souza, o Ed Bento e o Hélio Martins estão mandando boa noite. Boa noite aí para vocês. Que bom que vocês estão aqui. Fiquem com a gente. Interajam com a gente, coloquem suas questões, suas perguntas, suas observações. O Aldo Meira também está mandando um firme na luta, camaradas. Fala, Aldo. Aldo participou aqui com a gente também já de uma live do movimento, ele é do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC de Santo André, de Mauá. Então, a gente, primeiramente, vai lamentar, porque sempre cada vida é uma vida indispensável, é alguém importante para outras pessoas, é alguém importante para a gente, para nós como sociedade civil, como cidadãos, como seres humanos. A gente trouxe os dados de ontem, eu ainda não tive tempo de atualizar, mas a gente já está chegando a aproximadamente 40 mil mortes, com certeza de ontem para hoje já vai passar esse número, né? Só de casos novos a gente tem 1.274, de casos confirmados a gente já está quase com 1 milhão, a gente está com 772 mil, com uma letalidade de 5,1%, lembrando que essa letalidade é a relação das pessoas doentes com as pessoas que morrem. Dizer aqui que o Carlinhos Paiva está mandando um boa noite, meu camarada, tem o pessoal interagindo aqui, e que tem um número também razoável de recuperados, de 325.395 pessoas. Aqui no ABC, a gente tem mais de 10 mil casos, com mais de 780 mortes confirmadas, e uma letalidade acima da média nacional, que é de 7,4%. Lembrando que essa letalidade ela é maior porque existem menos testes, mas também por questões socioeconômicas regionais. Então, municípios mais vulneráveis testam menos, se cuidam menos, têm menos acesso aos serviços de saúde, às unidades básicas de saúde, né? Não tem um convênio ali para fazer o tratamento muitas vezes otimizado ou não tem um respirador. Então, a gente lamenta a perca dessas vidas. Eu estava olhando, inclusive, um compartilhamento de um colega meu médico, colocando a relação
para 1.000 habitantes. Para 1.000, que saiu uma matéria na Globo, até interagindo com vocês, Sandro e Washington. Que para cada 1.000 habitantes, se fosse ver assim, o Brasil estaria no 32º lugar. Só que, independente de qualquer coisa, eu acho que não é questão de estar em primeiro lugar que morre mais ou que morre menos, mas sim da política nefasta de genocídio fascista que o presidente da República adota, porque esses números estão como estão, porque muitos governadores, até governadores de centro ou mesmo de direita, que têm uma preocupação maior com o capitalismo, com o mercado, abriram mão disso para poder proteger as vidas. O Bolsonaro, em nenhum momento, ele quis fazer isso. Eu sei que a gente vai aprofundar esse tema mais para frente, mas é só para ir dando um quebra-gelo aqui, para dando um início nas discussões. O Bimara está mandando aqui boa noite para a gente, e a gente já está aqui nesse momento com a participação de 14 pessoas. Então, agora já temos 14 pessoas, é uma média aproximada aí do que a gente vai ter, às vezes a gente tem um pouco mais, um pouco menos. E aí, então, agora eu queria passar a palavra para o Sandro, que é tecnólogo ambiental, que é de Rio Santo André, e podia se apresentar, falar um pouco da sua história, um pouquinho de si, e interagir com a gente, começar a nossa conversa. Vai lá, Sandro, a bola é sua. Beleza, boa noite. Estão ouvindo? Também? Certo. Estamos te ouvindo. Está dando para ouvir bem? Normal. Então, primeiro, boa noite para todo mundo que está aí assistindo nessa live. Agradecer o convite do Renato, companheiro de Celeste Proletário, aí, nosso time, e que propôs esse debate relacionado à saúde ambiental. É um médico de família que tem uma vivência na área da saúde, que é super importante. Depois eu vou falar um pouquinho disso também. Washington, que está aí, que vai se apresentar. Agradecer, um prazer aí estar contigo nessa live, acompanhando esse momento. Então, eu sou tecnólogo ambiental, eu atuo nessa área de meio ambiente há cerca de 20 anos. Moro em Santo André há 4 anos. Sou do ABC, de São Bernardo do Campo. E dentro desses 20 anos aí de atuação, eu trabalhei 10 anos no Sul, ali na zona leste de São Paulo, pegando São Mateus, Sapocaí. Lá eu trabalhei com saúde ambiental, e aí eu vou depois contar um pouco da experiência. Tenho atuação na área de cultura também, aqui na Casa Viva Lilás, que é um espaço cultural em Santa Vila Progresso. E sou vice-presidente do coletivo NASA, que é uma ONG que atua com cultura e ambiente também aqui na cidade. Integro o Movimento Massa, o movimento de ativistas sociais de Santo André, e através dele a gente está saindo agora com uma candidatura coletiva, a gente está chamando de Somos Massa. São 4 pessoas, eu vou representar a temática ambiental, mas tem uma professora, que é a professora Isabel, o Neri, que é da cultura, e a Andrea Tucci, que representa a pauta da inclusão, que ela é visual, e está somando com a gente. Então, para dar um panorama geral aí do que a gente faz, a gente participa do SOS Paranapiacaba, que é um trabalho em comum aí, um movimento que eu compartilho com o Washington. E, em resumo, é isso. Estou aí à disposição. Agradecer mais uma vez o convite. Realmente essas mortes, vídeo. Eu sou motorista de aplicativo também, nas horas vagas, e eu dirigi muito lá no Jardim Santo André, e as pessoas sem máscara, área sem saneamento, vejo ônibus, cruzei com ônibus ali na Valentim Magalhães, agora cerca de 40 minutos, cheios, com pessoas de pé, aglomeradas. Então, essa questão do isolamento, ele é bem difícil para as pessoas que de dificuldade econômica e que não são protegidas pelo governo e por ninguém. São esquecidos, só lembram na hora do voto, e essa galera realmente já tem sofrido, já passaram por isso, e alguns ainda vão passar, infelizmente. Mas fica aí só o registro. Lamentamos aí o desgoverno
nacional, estadual e municipal. Passa a bola aí, valeu. Passa a bola aí, valeu. Agora meu áudio está indo. Vamos lá, Washington. Eu falei algumas coisas, mas depois eu falo de novo, porque eu estava com o meu microfone desligado. Eu percebi. Tentei me comunicar com você, mas não deu tempo. Estão todos me ouvindo? Sim. Boa noite a todos. Boa noite, Renato. Boa noite, Sandro Nicodemos. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Muito obrigado aí por essa contribuição que vocês estão nos dando aí, assistindo, e espero que vocês interajam também, contribuam com questionamentos, com informações, com dados, com opiniões, que isso aqui é, acima de tudo, um bate-papo, não é uma apresentação, vamos dizer assim, é um bate-papo. Nós vamos colocar nossa experiência aqui e vamos absorver também a experiência de vocês, os comentários de vocês, a opinião de vocês que estão interagindo conosco nessa live. Bom, meu nome, como já foi dito, é Washington Carlos de Almeida, sou engenheiro químico, sou servidor público há 22 anos, comecei minha trajetória na área de meio ambiente no município de Diadema, mais precisamente ali os primeiros passos foram na SANED, na extinta SANED, Companhia de Saneamento Básico de Diadema, extinta porque a atribuição dela era basicamente água e esgoto, ficou um tempo com a atribuição ambiental também, com o Departamento de Gestão Ambiental, que depois se tornou uma Secretaria de Meio Ambiente, mas o prefeito, um determinado prefeito, entregou os serviços de água e esgoto para a Sabesp, por meio de uma concessão, e a SANED foi extinta. Bem antes disso, antes da extinção dela, eu fui para a Secretaria de Meio Ambiente. Na Secretaria de Meio Ambiente, tive um aprendizado muito rico, colegas de trabalho muito experientes, que contribuíram muito para o meu conhecimento, para o meu crescimento. Tivemos também algumas operações lá que me enriqueceram bastante, me ensinaram muita coisa, que foi uma parceria com a Vigilância Sanitária do município, algumas ações voltadas a combate de avícolas e combate também a pocilga, a criação de porcos. Então, essa interface com a Vigilância Sanitária foi muito rico para me mostrar essa questão da saúde ambiental, da interação entre o meio ambiente e a saúde humana. Nessas ações, nós atuávamos com foco no bem-estar animal, proteção dos animais contra maus tratos, tanto dos porcos como das aves, e a vigilância sanitária fazendo o papel dela de proteção da saúde humana, com foco na saúde humana, utilizando o Código Sanitário e outras normas para fazer valer as suas regras, e nós utilizando os instrumentos ambientais, a legislação ambientais, os decretos de fiscalização federal, municipal, a própria lei de crimes ambientais, porque também é tipificado, maus tratos animais também é tipificado como crime ambiental. Foi um aprendizado muito rico, além da questão da supressão de vegetação, poluição sonora. Ouvindo. Alô, estão ouvindo? Estou ouvindo. Ô, Sandro, se você tiver com problema, você pode sair e voltar para a sala, que a sua também está com problema. Mas a do Washington acho que está tranquilo. Toca lá, Washington. Bom, retomando, além desse aprendizado em comum com a vigilância sanitária, compartilhado com a vigilância sanitária, que ilustra bem a questão do aspecto saúde ambiental, tivemos lá também vistorias, operações de combate à poluição sonora, combate a desmatamento e muitas outras, ocupação irregular em área de mananciais, despejos irregulares. E, posteriormente, vim para Santo André, trabalhar aqui no SEMASA. Atualmente estou no SEMASA, trabalhando com licenciamento ambiental. Tem sido um aprendizado muito grande, porque o SEMASA é um dos pioneiros e referência nacional na questão ambiental, não só na questão ambiental, na questão do saneamento, não só na questão do saneamento básico, ou de meio ambiente especificamente, mas na questão do saneamento ambiental integrado, integrando meio ambiente, água, esgoto, drenagem, defesa civil.
Então, o Semasa, por muitos anos, foi o modelo de saneamento, não apenas básico, saneamento ambiental, saneamento integrado. E isso foi um aprendizado muito grande. Além também da interface que nós tínhamos muito com áreas contaminadas. Há tempos atrás, o número de áreas contaminadas em Santo André era maior, havia muitos empreendimentos que se desenvolveram nessas áreas, tiveram que remediar as áreas para poder ocupá-las, ou concomitantemente, de acordo com a legislação prevê. E então foi um crescimento muito grande, tanto nessa questão do licenciamento ambiental, como na questão de áreas contaminadas, e na questão dessa visão macro, de ver o meio ambiente não dissociado de outras áreas, não fatiado, mas integrado. Infelizmente, recentemente, o ano passado, houve uma entrega de parte, uma perda de parte das atribuições do Semasa, água e esgoto passou a ser atribuição da Sabesp, o prefeito, por meio de uma concessão, por meio de uma parceria, entregou esse serviço, e houve esse desmembramento de serviços, mas o Semasa ainda continua realizando muitas atividades, educação ambiental, licenciamento ambiental, fiscalização ambiental, nesse período de pandemia. Não estou falando em nome do Semasa, estou falando como múnicipe, como pessoa que conhece a história. Nesse momento de pandemia, o Semasa realizou uma contribuição muito grande nas fiscalizações de funcionamentos irregulares, nesse período que perdurou a quarentena, que ainda existe. Então, é isso. É um pouco disso que eu quero trazer aqui para vocês. Aproveitar, recolher tudo que eu aprendi ao longo desses anos e contribuir aqui para melhor conscientização nesse período de pandemia, nesse período de quarentena, para que nós possamos tirar alguma lição disso, algum aprendizado disso, e sair mais forte para o futuro, sair mais forte quando sairmos dessa panela de pressão, que para nós a sensação que eu tenho é essa quarentena. É verdade, Washington, acho importante. Sandro, você está ouvindo bem agora? Conseguiu voltar normal? Como é que tá? Espera aí que eu acho que eu desliguei o seu microfone. Tá tranquilo? Sim, eu saí, agora o som tá perfeito. Perdi só o finalzinho da fala do Washington, mas agora tá perfeito. Pessoal, então vamos dar o seguimento. Olha, eu acho que essa conjuntura que a gente tem trazido e esse tema que a gente traz, ele é essencial. E para a gente fazer uma introdução ao tema, vou fazer uma introdução ao tema e vou passar a palavra para o Sandro falar um pouco para a gente, um pouco mais da questão do saneamento básico, um pouco mais da experiência que ele tem, dos estudos que ele tem, da vivência. A gente está vendo aqui na atualidade, no governo atual, um grande desmonte de várias instituições, de vários institutos, ferramentas, órgãos e de várias políticas públicas em defesa do meio ambiente, em defesa do saneamento básico, em defesa do SUS. O próprio desmontamento do IBAMA, por exemplo, é uma das características desse governo. O aumento das queimadas e o aumento do desmatamento na Amazônia, com mais de 30% desse aumento, a gente tem observado, e a gente tem que entender que o aumento da degradação desses recursos naturais, ele é consequência das atividades humanas. Isso a gente já sabia, já existe isso dentro do capitalismo. E essas atividades humanas que aumentam a degradação desses recursos, ela resulta em problemas para a saúde, para a população, né? E muitas vezes a gente não entende que tudo que a gente precisa para viver, ela provém do meio ambiente, a água, o solo, o ar, os alimentos, os nutrientes. E aí a gente observa que existe um movimento da negação da ciência, um movimento que acredita que a Terra é plana, um movimento que não acredita em vacina, um movimento que acredita que, por exemplo, o coronavírus é uma gripezinha, e perde-se muito numa possibilidade que a gente tinha numa crescente de uma educação ambiental ou de um avanço no saneamento básico. Perde-se a importância que a gente tem da questão da importância da higiene pessoal, né? As relações diretas com os determinantes sociais da saúde, que está relacionada diretamente com a vida das pessoas, que tem relação com o meio ambiente,
também ela é totalmente desvalorizada, a questão do emprego, a terceirização do trabalho, a questão da aposentadoria, as condições de moradia, a questão de transporte, de renda, de lazer e de acesso aos serviços de saúde. Segundo o estudo da Organização Mundial de Saúde, 1/4 das doenças dos adultos e 1/3 das doenças das crianças devém das modificações ambientais. Essas doenças frequentes como diarreias, infecções respiratórias, até mesmo câncer, malária, estão associadas diretamente à poluição da água, do ar, dos alimentos. Visto isso, Sandro, como é que você traz para a gente a questão do saneamento básico, dessa questão ambiental? Só dizer aqui que a gente está recebendo vários alôs, várias dicas aí, o Bel Rodrigues, a Aurora Dessani, o Ed Bembento. Mas é isso, Sandro. Queria passar para você a bola, para você fazer uma fala para a gente, contar para a gente sobre a questão do saneamento básico. Não, beleza. Você fez uma introdução muito boa, inclusive. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Tá me ouvindo? Sim. Tá. Primeiro, gostei muito dessa introdução que você fez, que inclusive trouxe os determinantes sociais da saúde, né? Acho que essa é a peça-chave aí para a gente tratar de saúde ambiental. A gente tem muitos temas que se relacionam, né? A questão ambiental e saúde são transversais e, infelizmente, a gente vê por parte dos gestores, que aí entra na questão começando pelo desgoverno, um déficit muito grande nas taxas de tratamento de esgoto. Né? O abastecimento de água, ele até que não é tão ruim, né? Mas a questão do tratamento de esgoto, a gente tem Santo André, por exemplo, 37% do esgoto tratado, segundo o Instituto Trata Brasil, que faz um levantamento das 100 cidades mais populosas do Brasil, né, e faz um ranking disso. E Santo André está muito aquém da que deveria estar pela sua importância, pelo recurso que ele gera, né, deveria ter investimentos melhores e mais qualidade no saneamento. O saneamento, a gente às vezes não percebendo muito, porque ele está enterrado, né? A tubulação que vai enterrada, não dá tanto voto, né? Não dá para ficar inaugurando essas obras com as fotos da obra realizada, não se dá tanta importância. Sabe que acho que 70% das doenças elas são de ação hídrica, né? A gente sabe que a cada R$1 investido em saneamento, R$4 são economizados em saúde, dados da Funasa e dados antigos isso. Tem estudos mais recentes do Instituto Trata Brasil também, que é uma referência muito interessante para elaboração até dos programas de governo, né, eles são muito bons, e publicações e tal. Considera que a cada R$1 de saneamento, dependendo do local onde isso aí é realizado, a situação, a vulnerabilidade das pessoas, você economiza até R$20 no sistema de saúde. Né? Então, se você pensar todo o ciclo da doença, como é originado, né, através dos problemas ambientais, você, investindo em saneamento, economiza recurso público. Não precisa pegar tanto dinheiro para colocar nos hospitais se você promover saúde, se você prevenir, não deixar essa doença acontecer. Então, isso tem todo um olhar capitalista, né? A gente sempre passa pelo capitalismo, né? Renato Washington sabe que o ambiente continuar sendo degradado enquanto nós estivermos no sistema capitalista. Por quê? Porque o sistema capitalista sobrevive do consumo, né? E para consumir ele tem que produzir e retirar recursos naturais. Chama de recursos, mas são bens naturais. O recurso foi até uma terminologia para ficar retirada, né? Não, isso é um recurso nosso, o ser humano tem que extrair para poder produzir e comprar. Então, a gente acredita que, eu sou ecossocialista, né? Não falei disso aí também, de setorial ecossocialista,
que a primeira passo é a mudança do sistema. Você querer vender o tempo todo, comprar o tempo todo, você não consegue proteger o meio ambiente, né? E aí você vê um governo que ele é liberal, né, extrema esquerda, ou direita, desculpa, extrema direita, e ele acaba privilegiando as empresas, né, o setor privado. Então, privatiza tudo, entrega tudo para os empresários, para aquelas pessoas que concentram o recurso, né, mundial, e que dane os indígenas, né, a natureza, os quilombolas, pessoas mais pobres que precisam de mais recursos. Então, é uma inversão aí que a gente precisa provocar, né, uma inversão lógica aí para a gente poder proteger e ter realmente uma preocupação dos governantes com relação ao saneamento. A gente teve até uma live, eu estou falando um pouquinho também do nome do Rios de Santo André, que é o programa que iniciei há 2 semanas. Hoje, inclusive, a gente abriu mão para poder estar aqui junto com esse programa, né? E a gente fez a primeira live com a professora Marta, da Universidade de São Caetano do Sul. Essas lives também têm o objetivo de formar, né, as pessoas, trocar conhecimento entre nós mesmos. E ela falou que tem Covid esgoto, por exemplo. Como ela falou isso? Ela falou através de estudos no mundo todo, onde as pessoas já estão analisando as águas dos rios, e esse esgoto que é levado para os rios, ele vai com Covid. Se você contaminar, uma pessoa contaminada que utiliza o seu banheiro, esse esgoto vai para os rios, onde não se trata, como é o caso de Santo André, que tem uma porcentagem muito baixa de esgoto tratado. E isso também vira um vetor de doenças, né? Então, acho que é isso, essa primeira etapa aqui da saúde ambiental, sobre a importância do saneamento e o impacto dele na saúde, o quanto a gente não tem falta de investimento dos gestores públicos. Eu acho que mostra um pouco desse desgoverno e uma das causas também dessa pandemia, né? Colocaram até como não essencial o serviço de saneamento, e aí a Assembleia Legislativa Estadual, através da sua frente parlamentar ambientalista, ele entrou com uma ação lá, um pedido para que realmente fosse considerado item essencial. Né? Não dá para parar as obras de saneamento enquanto você está com Covid aí atacando todo mundo e outras doenças também vinculadas pelo rio, né? Então fica aí essa primeira contribuição na primeira rodada aí. E só pegar um dado que você trouxe, a questão das obras. Aqui em Santo André, o Tribunal de Contas da União do Estado encontrou 81 milhões de obras atrasadas ou paralisadas no Estado. E 55% desses recursos advém de 4 obras paralisadas em Santo André. E a Prefeitura não sabe responder o que está acontecendo. Ou seja, são mais obras atrasadas ali na região do Pedro Américo, no córrego Caçaquera, na questão do esgoto, que nem você estava trazendo. No Jardim Cristiane também tem uma outra obra de saneamento básico, a questão fundiária, a questão de moradia, e no Jardim Irene. Então, o prefeito Paulo Serra, nos 4 anos que ele teve no governo, ele pegou o último ano para fazer asfalto no bairro Campestre, no bairro Jardim, nos bairros nobres de Santo André. E deixou essas obras nas periferias, nas comunidades. Ali na região do bairro Pedro Américo, eu cresci lá, eu sou do Centro e Vida, a gente sabe como que é aquele córrego, como que é um córrego grande, a céu aberto, o esgoto, o contato dessa água poluída, muitas vezes com pessoas, moradores de condições de rua, comunidades de favela, crianças, tem um alto índice de percentual de doenças, se relaciona diretamente com diversas doenças de pele, doenças diarreicas, doenças respiratórias. E já para fazer o link aqui com o nosso colega Washington, você estava trazendo, Washington, o Sandro estava trazendo aqui para a gente, que essa lógica do capital, que é a lógica da exploração dos recursos,
vai levar a um desenvolvimento econômico e tecnológico, e isso vai ser igual qualidade de vida, isso se revela não verdadeiro, porque os recursos, eles são finitos, e a captação desses recursos, a exploração desses recursos, elas estão sendo feitas de forma predatória, a destruir, a consumir todo esse recurso que ele tem fim. Então, eu queria que você fizesse a sua fala aí, fica à vontade, seu tempo é livre, só dizer que a Aurora Adesanya está mandando aqui, a Vanilda Martins também está dizendo que tem várias obras na Vila Luzita também, que estão atrasadas. Então é isso, passar a bola para você, Washington. Obrigado aí pelo retorno, obrigado pelos comentários de todos que estão assistindo. De fato, nós vivemos num planeta de recursos finitos, de bens ambientais finitos, e o capitalismo, ele se alimenta da exploração infinita, levado, sobretudo, pelo que o Sandro falou aí, a questão do consumismo exacerbado. Um momentinho só, deixa eu só colocar o carregador. Pronto, desculpem. E é isso. O que move o capitalismo é o consumismo exacerbado e a acumulação. Esse modo de vida, esse modo de produção, ele tende ao colapso. E é o que nós estamos vendo aí. Porque ele precisa cada vez mais explorar os recursos, os bens naturais, os recursos ambientais, e explorar o homem também. O homem, nesse contexto, ele é tratado pelo dono dos meios de produção, ele é tratado como uma ferramenta, como uma máquina, como uma peça. Ele fica alienado do produto final, alienado de maior parte do lucro, alienado, esse produto, esse trabalho, é um trabalho alienado, porque não é um trabalho voltado prioritariamente para o bem-estar social, voltado para a comunidade, é voltado para a acumulação, é voltado para o bem, para o crescimento, para o lucro de uma pequena parcela da sociedade. Essa propriedade privada que se defende, na verdade, é uma propriedade excludente, porque ela fica restrita a um grupo mínimo de pessoas e restringe outras. É uma propriedade que se acha no direito de ocupar terras indígenas, expulsar os índios de lá. Como disse aquele ministro Ricardo Salles, passar a boiada, né? Passar boiada, exatamente. Passar boiada, e o Weintraub diz que tem ódio ao termo povos indígenas. A gente viu isso naquela reunião, né? Exatamente. É a mesma mentalidade do português que chegou aqui no Brasil, aquele modelo de colonização racista. Chegou numa terra, olhou o outro como inferior, olhou o outro como um subalterno, olhou o outro como desprovido de direitos, desprovido de liberdade. Olha, você é inferior, você não tem liberdade, você não tem direitos, essa terra é minha, derrubou uma árvore, fincou lá e a partir de hoje quem manda aqui sou eu. É um pouco isso o modo de produção que nós vivemos hoje, vamos dizer assim, o sistema que nós vivemos hoje. E o homem sofre esse impacto, o meio ambiente também, o impacto ao meio ambiente também retorna para o homem, porque o homem e meio ambiente são uma coisa só. Quando nós falamos meio ambiente, nós estamos inseridos, não é o meio ambiente lá, o homem cá. Nós somos apenas um ser a mais dentro desse sistema. Nós somos um ser que se alimenta de outros seres, que precisa de outros seres, e quando nós morrermos, nós vamos alimentar outros seres. Então, por mais que nós tenhamos desenvolvido a inteligência, a capacidade de se organizar, a capacidade de dominar, de controlar determinados pontos, nós temos que enxergar que nós somos apenas mais um nesse planeta. Nossa sobrevivência não está garantida aqui. O ecossistema global, ele sobrevive sem o ser humano. Será que o ser humano sobrevive sem o ecossistema global? Não. E esse contexto, ele leva à exploração do homem e leva à exploração do meio ambiente. E a exploração de uma forma descontrolada e irresponsável. Uma exploração que prioriza a poluição, que prioriza agrotóxico, que prioriza o desmatamento e, com relação à questão do saneamento ambiental, do saneamento básico, é deficiente. Então, quando você fala em saúde ambiental, esses 4 aspectos são fundamentais. Abordar esses 4 aspectos que estão relacionados à saúde humana, que é a questão do saneamento básico, como já foi dito pelo Sandro, a questão da poluição,
a questão dos agrotóxicos e a questão do desmatamento. Eu vou falar aqui, por exemplo, com relação à questão dos agrotóxicos. Só dar um dado rápido para a gente começar a aquecer aqui a discussão. De 2016 para cá, o volume de agrotóxicos liberados aumentou drasticamente. Em 2016, nós tivemos 139 agrotóxicos liberados, em 2017 pulou para 277, em 2019 saltou para 474 agrotóxicos. 34% desses agrotóxicos são proibidos na União Europeia. E o que esses agrotóxicos causam? Causam, além de contaminação do solo, da água, do ar e de alimentos, danos neurológicos, desregulação hormonal, contaminação do leite materno, intoxicação, óbitos. Recentemente, algumas pesquisas apontaram a probabilidade dele agravar o Alzheimer, mal de Parkinson, câncer também está associado a isso. E o Brasil, só para você ter uma ideia, o mercado brasileiro é responsável por 20% do mercado global de agrotóxico. E agora, nesse começo de ano, o governo alterou o critério de classificação dos agrotóxicos. Ele criou mais 2 categorias, eram 4 categorias, criou mais 2, e o resultado dessa alteração foi que, de 702 agrotóxicos considerados extremamente tóxicos, caiu para 43, só com a mudança de classificação. Hoje, o que é considerado extremamente tóxico é o que causa letalidade, o que mata. O trabalhador que se expõe, vai lá, manuseia, ingere, ou por contato dérmico, ou por inalação, se ele morrer, é considerado extremamente tóxico. Se não houver esse risco, não se prioriza, por exemplo, a contaminação e o impacto ao longo dos anos em toda a população, nos vizinhos das áreas rurais, em quem consome alimento. Se nivelou por baixo. Para quê? Para beneficiar a indústria do agrotóxico, o lobby do agrotóxico. Com relação ao desmatamento, o desmatamento ilustra bem essa relação do homem com a natureza e doenças. E, consequentemente, doenças em função do desmatamento, de uma relação desequilibrada. O desmatamento, ele é responsável por 20% do aquecimento global, ele interfere no regime das chuvas, provoca secas mais prolongadas e mais duradouras em determinadas regiões, levando à extinção de espécies ou à migração de espécie. Uma espécie migra para outro local. E também o desmatamento direto provoca essa migração de espécies. E a migração de espécies está muito relacionada com o surgimento de doenças. Por quê? Você pega uma floresta fechada, que todos os organismos, todas as espécies estão em equilíbrios. Ela é uma floresta fechada, mas ali existem muitos micro-organismos, vírus, bactérias, formando, vamos dizer assim, uma espécie de reservatório desses micro-organismos, desses seres. E quando você cria uma fissura ali, quando você ocupa, quando você desmata, você promove um desarranjo. Algumas espécies ficam sem situação adequada de sobrevivência ali, sem um habitat adequado, e migram para outras regiões, levando consigo a doenças. Lá eles entram em contato com outras espécies, e até com o ser humano, e transmite esse vírus, essa bactéria, para essas outras espécies. Foi o que aconteceu com a MERS, foi o que aconteceu, provavelmente, segundo os estudos apontam, com Covid-19, foi o que aconteceu na Malásia, com o vírus Nipah. Lá na Malásia, os morcegos fugiram de uma determinada região em função do desmatamento. Se deslocaram para uma outra região e começaram a consumir manga. As mangas caíam num determinado local que tinha a criação de porcos. Os porcos comiam essas mangas, essa sobra de manga, e se contaminaram e transmitiram para os homens. Esse vírus tinha uma letalidade de 40% a 79%. Por sorte, o Covid não tem essa letalidade. Se tivesse essa letalidade, seria um caos muito maior para o mundo. Então, a natureza está dando esse recado. Nós precisamos rever o nosso posicionamento, a nossa relação com a natureza. Nós precisamos respeitar a natureza, nos enxergar como apenas um ser aqui, nos enxergar como mordomo, não como dominador, controlador, como uma espécie que tem direitos amplos sobre as demais. Ou nós revemos isso, ou o caos, a emergência climática, a crise que se avizinha, que já está
sendo gestada, vai levar ao colapso, não só o colapso, que é o que mais preocupa determinadas pessoas, que é o colapso financeiro, mas o colapso humano mesmo, colapso de saúde pública, que é o que nós estamos vendo com o Covid. Muito bem, Washington. E aí, pegando o gancho aí, eu queria complementar aí a questão da sustentabilidade, se o Sandro tem alguma coisa para colocar mais, para contribuir aí, falar um pouco também da pandemia, do desgoverno. Pode ficar à vontade, Sandro, se quiser fazer alguma colocação. Tá ouvindo, Sandro? Então, acho que agora eu tô ouvindo, eu estava ligando meu microfone. Então vai lá, estamos ouvindo. Então, acho que muita gente no chat ali tá comentando, né, a questão das abelhas, que realmente são polinizadores importantes, assim como outros insetos, que acabam sendo mortos por causa ou até ainda, espero que ainda não estejam extintos, né, alguns, mas muitos já estão partindo para esse caminho. Os agrotóxicos, eles acabam não só com as pragas que as pessoas escolhem, né, para tem comido a lavoura, mas acaba com todos os outros insetos que também têm contato. E cria uma doença crônica nas pessoas que, quando elas morrem, o agrotóxico gera o câncer, gera outras coisas, outros tipos de doença, nunca é notificado como agrotóxico, né? É o motivo da morte. E isso protege os agrotóxicos, né? Não deixa que ele seja colocado como um criminoso por parte das autoridades, e isso a gente tem a bancada pluralista, né, do agronegócio, que não é à toa elege seus representantes para que esse mercado seja prejudicado, né, que os seus negócios tenham algum tipo de problema e o lucro siga cada vez mais abundante e com o aval dos gestores públicos, né, que são eleitos por esse grupo justamente para proteger, assim como outras bancadas aí que a gente conhece, que também tem os interesses, que não é o interesse da população, né, é interesse de negócios, os mais diversos negócios. Então, acho que o Covid vem dar um recado para a gente, né? A gente vai se reinventar a partir de agora, vai ter que precisar, quem sabe, as máscaras até quando, né? A gente tem também verificado coisas boas na natureza, com o Covid, o ar mais puro, né, mais limpo, a gente começa a perceber animais ocupando espaços, né, onde o ser humano está precisando sair, né, abrir mão para poder se proteger, né, e os animais estão ocupando esses espaços. Tirei ontem foto de um coelho dentro de uma escola, né, depois descobri que o coelho já frequenta há um bom tempo, né, mas são coisas que a gente vê, né, na calçada, um coelho no centro de Santo André, né, é uma coisa diferente. Então, a gente vai aprender na dor, né, vai ter que abrir mão. Esse ano a gente já abriu mão muitas coisas das Olimpíadas, de campeonatos, de eventos bilionários, trilionários, sei lá, né, de comerciais. Enquanto a gente não acordar para esse sistema capitalista, mostrar que ele não funciona de alguma outra forma, a gente vai continuar morrendo desempregado, porque a gente não sabe plantar uma alface no quintal, né, a gente só sabe o mercado comprar, a gente não consegue se virar sem aquilo que o capitalismo nos colocou como sendo a solução para os nossos problemas, né? Então, a gente tem que trabalhar, se matar de trabalhar, ganhar o dinheiro para poder comprar tudo, que a gente não sabe nem uma blusinha para poder se virar, usar. A educação ambiental, a Isabel colocou aqui também, eu acho que é uma das alternativas para um sensibilizador para essa causa, né, da mudança de hábitos. A educação ambiental e ecossocialismo, né, acho que são duas táticas aí que a gente pode usar para a gente mudar esses paradigmas de percepção das pessoas na relação com o ambiente, né, para a gente entender o causa coisas ruins, a gente prejudica, e como ele pode causar coisas boas
quando a gente cuida, né? Então, a gente tem a educação ambiental, recentemente a Brasileira de Educação Ambiental, a REBEA, montou algumas artes, né? Posicionando a rede brasileira, colocando um tratado de educação ambiental que é mundial, né? A gente tem muita informação, muito conteúdo, só que, infelizmente, os governantes ignoram esses conteúdos, né? Não levam em consideração porque eles estão defendendo as suas bancadas ali na Câmara dos Deputados. E a educação ambiental resiste, né? A gente fez um posicionamento muito contundente assim nessa questão. Esse ministro, ele é um criminoso, bandido, é um que está querendo acabar com os nossos, né, o nosso bem natural, né, com os povos originários ali, os indígenas, os quilombolas. Ele já deixou claro, aquela reunião lá super educada, né, que aconteceu entre os ministros, mostrou o nível das pessoas que estão lá, né, na questão até de educação mesmo básica. E a gente é vítima, refém desses caras, né? E muita gente, infelizmente, ainda apoia esse tipo de coisa. É uma coisa muito absurda, assim, a gente tenta digerir aos poucos, mas não entra, né? A gente não consegue absorver. A gente tem tanto tempo de luta e percebe os conselhos sendo montados, né, a realização sendo destruída, né, fiscais à mercê aí da sorte, porque os fazendeiros têm todo o aval para chegar lá e eliminar mesmo, né, seja indígena, seja fiscal, seja quem for. O governo já falou que não vai, né, já mostra em suas atitudes que não vai investigar, não saber disso, que é realmente que a mineração aumente, o agronegócio aumente. Então, a gente está nessa situação, que a gente busca saída através de falar para um, falar para outro, conquistar, né, corações e mentes, pouco a pouco, das nossas crianças, né, das futuras gerações aí, para ver se eles percebem uma modificação, né, ver o caos, percebem esse caos antes que a gente chega num caminho que, não sei se já chegamos, né, no caminho sem volta, mas que a gente seja exterminado assim por um vírus, que seja, ou por alguma outra doença causada pelo impacto ambiental, né, de uma infelicidade aí da nossa humanidade e principalmente dos gestores que estão focados no dinheiro e não na vida das pessoas, né? É isso aí. Cara, pessoal, sabe o que eu acho, cara? Eu acho que tem uma relação direta desse nosso debate com alguns pontos que eu acho que é importante a gente tentar trazer dentro dessa questão da conjuntura. Vou fazer uma fala também, que a gente começa a observar que após o golpe contra Dilma Rousseff, as indústrias, os grandes empresários, o setor do agronegócio, o setor dos grileiros, eles começaram a tomar conta, falaram, bom, agora está tudo liberado, né? Aí quando o Bolsonaro ganha, então, falaram, bom, agora é o liberalismo, o livre comércio, né, entre aspas, né, o Deus mercado, e a gente começa a observar a partir daí uma sucessão de catástrofes, de calamidades, né, de situações de alto prejuízo dentro da questão da vida humana e do meio ambiente. O que dizer daquele despejo dos óleos nas praias do Nordeste, né, que comprometeram todo o mercado da pesca dos pequenos pescadores, os animais que vivem no mar. A gente viu algumas imagens, algumas tartarugas, centenas de animais mortos, né? O aumento das queimadas. Teve uma situação que começou a queimar, a gente via a foto do satélite, e aí o presidente, o Bolsonaro, em vez dele tomar ações para inibir isso, ele vai e demite o cientista do INEP, se não me engano, que depois esse cientista ganhou um prêmio como grande cientista do Brasil. Então, essa questão da terra, essa questão, eu penso que da questão ambiental, da saúde ambiental, e relacionando ela com a conjuntura atual da pandemia da Covid-19, um pouco do que o Sandro estava trazendo, do Washington trazendo, dessa situação da gente se reinventar, né? Eu penso assim, como existe um consumo predatório dos recursos naturais, esse consumo predatório, essa exploração, ela vai levar uma finitude desses recursos, e aí a gente não vai ter
como sustentar as novas gerações. E aí, quando se fala de sustentabilidade, a gente fala de você poder usar do recurso de forma que não extingua o recurso, não se extingua aquilo. Mas se a gente deixar o livre mercado fazer isso, a gente também não vai ter, isso não vai vir espontaneamente, né? Então, eu penso que, como exemplo da pandemia, o que a gente vê também é a importância de um Estado que centralize dentro das políticas públicas as decisões, as deliberações para a questão ambiental, né? Tanto para a questão da educação ambiental, quanto para a questão do saneamento básico, que são imprescindíveis. A gente tem, dentro da questão, já falando um pouco do ar, a questão que a gente encontra do efeito estufa, a questão da destruição da camada de ozônio, né? A questão da contaminação através das chuvas ácidas. Então, o que acontece? As grandes indústrias, elas começam a produzir cada vez mais gases, como dióxido de carbono, como clorofluorcarbono, e como metano, como óxido nitroso, que são gases tóxicos que vão para o ar e aí produzem aí tanto a questão dessa ofensa à camada de ozônio e a questão, essa camada de ozônio, ela se degrada cada vez mais e ela aumenta, por exemplo, a incidência de câncer de pele. Ela aumenta essas chuvas ácidas, que é a mudança do pH da água. Então, essa mudança do pH da água, ela favorece o dissolvimento de metais pesados. Esses metais pesados no solo vão para a água e são consumidos por peixes. O pescador pesca, o homem come esse peixe e ele pega também a doença por metais pesados. Ou seja, é um ciclo de destruição, tanto do meio ambiente como da humanidade. E eu penso que essa saída para tudo isso é que a gente consiga ter uma mudança na questão política e, através, a gente vai ter como termômetro as eleições municipais agora de 2020, que é as cadeiras para vereador, como nós três aqui somos candidatos a vereadores, que nos colocamos como alternativa para esses candidatos que defendem o capital, defendem a indústria, defendem a exploração predatória dos recursos naturais. A gente precisa se organizar, na verdade, fazer uma frente ampla para fazer frente a isso. Como é que você vê isso, Washington? Vai passando para você, Washington. Bom, é isso mesmo que você falou. Essa pandemia, ela nos trouxe um aprendizado, ela tem uma certa pedagogia cruel, mas que eu espero que nos ensine algo, sim. Uma das coisas que ela mostrou para nós é que o mercado é egoísta, é excludente e negligente. Enquanto a situação está boa, o mercado está lucrando, ele está ali. Quando a situação piora, quando a necessidade de quem tem o capital, de quem lucrou a vida toda, lucrou por anos em cima da exploração do meio ambiente, em cima da exploração do homem, chegar com a sua colaboração, eles se omitem, se ausentam. E aí quem teve que assumir? O Estado. Até os países mais neoliberais tiveram que abrir mão da sua doutrina neoliberal, tiveram que adotar um perfil de Estado forte e presente. Os Estados Unidos chegou ao extremo até de apreender alguns equipamentos utilizados na saúde pública, uma intervenção na economia, uma intervenção na iniciativa privada, teve que fazer isso. Por quê? Porque a lógica do mercado é a lógica de se privatizar o lucro. O prejuízo, o impacto, o dano, você socializa. Você pega, por exemplo, as grandes obras que causam grandes impactos ambientais, você pega a questão do estudo de impacto ambiental, ela não aprofunda essa questão da saúde ambiental, da saúde pública, ao ponto de identificar, por exemplo, olha, se eu desmatar aqui, eu vou afugentar os pernilongos que estão nessa região, os mosquitos que estão nessa região, os morcegos que estão nessa região, vai para aquela cidade vizinha. Então, eu vou colocar tela nas casas, eu vou monitorar o fluxo de mosquitos, eu vou monitorar a migração dos morcegos.
Dificilmente você vê num estudo, raramente você vê num estudo de impacto ambiental, essa investigação até esse ponto, e essa proposição de medidas mitigadoras. E aí o empreendedor vai lá, instala uma usina hidrelétrica, instala uma rodovia, instala uma agricultura de cana, com uma indústria de cana associada, com uma indústria de álcool de açúcar associado, e esses impactos começam a surgir, depois quem paga a conta? Quando os casos de dengue explodem, de zika, de chikungunya, de vírus transmitido por morcegos, quem paga a conta? O povo. Porque o Estado vai lá e faz o que ele consegue fazer, mal feito, com superfaturamento, que é o que está acontecendo no Covid, e quem acaba pagando a conta é a população, é o povo, através dos impostos. Eu espero que a sociedade perceba isso, perceba como que o mercado é traiçoeiro, como esse modelo econômico é desumano, como que o Estado precisa, sim, colocar limites, colocar freios na ambição, na ganância e na exploração, que é tudo que é o que vai na contramão do que o governo pretende, que é entregar, que é dar de baciada, que foi o que Salles falou na reunião do dia 22 de abril, quer passar a boiada. E olha, vamos dizer que a boiada está passando, sim. Já passou muita coisa, e tem muita coisa para passar, mas já passou muita coisa. E se nós não colocarmos um freio, nós, enquanto formadores de opinião, a população, enquanto eleitor, se não colocar um freio nisso, não sei onde nós vamos chegar. Porque esse recado que a natureza está dando, ela ainda está sendo, vamos dizer assim, paciente, bondosa com o planeta. Esse vírus, a letalidade dele é baixíssima. Não chega a 5%. Existem vírus aí em algumas florestas, incubado em alguns morcegos, como o vírus lá de Nipah, da Malásia, que a mortalidade é de 40% a 79%. A própria MERS, né? Exatamente. A MERS, da Inglaterra, ela que também é do coronavírus, ela tem uma mortalidade muito maior do que o que a gente tem aqui, né? E para vocês terem uma ideia, a gente ainda vai vir, né? A gente tem que se preparar, né? Eu acho que o sistema de vigilância epidemiológica, ele tem uma relação direta com o meio ambiente, com a qualidade de vida, como a gente falou, né, Washington? E exato. se preparar, vai precisar ter um Estado forte. A gente vê, por exemplo, a Alemanha respondeu bem, a China, a Coreia responderam de uma forma adequada. Agora o Brasil, os Estados Unidos e alguns outros países foi um desastre, né? A Suécia. Então... Exatamente. Com relação a, especificamente, a questão do coronavírus, tem uma pesquisadora da Universidade de Colômbia que ela apontou que nos morcegos da Amazônia existem aproximadamente 3.204 espécies de vírus. Ou seja, aquilo ali é uma caixa de Pandora. Na medida que for agravando o desmatamento, a gente não sabe o que pode sair de lá. É uma bomba relógio prestes a explodir. Então, se o Estado, se o governo federal, é uma tendência de vários estados do Brasil, mas vamos enfatizar o governo federal, que é o que está mais notório. Se ele continuar com essa postura de flexibilizar as regras de controle de agrotóxicos, de fazer vista grossa para o desmatamento, de amordaçar a fiscalização, de alterar a legislação ambiental, que existe essa proposta, de alterar o marco legal do saneamento, do licenciamento ambiental, através de uma lei geral de licenciamento ambiental. Já existe uma lei, duas leis que fazem esse papel, não levam esse nome, mas eles querem inventar a roda novamente e querem empurrar a goela abaixo a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que flexibiliza vários pontos das regras atuais, entendeu? Ou seja, querem facilitar para o agronegócio, para a pecuária, para a mineração, querem facilitar a invasão de terras indígenas, a ocupação e a exploração em unidades de conservação, e a consequência é que cada vez mais nós estaremos nos expondo. Cada vez mais essa bomba relógio vai chegar próximo de explodir. E será que é isso que queremos? Eu, particularmente, não é isso que eu quero e me coloco à disposição aqui, coloco meu conhecimento, minha força de vontade, minha iniciativa, meu futuro
nessa luta, em preservação do planeta, em preservação das futuras gerações, dos nossos filhos, netos, e assim vai. E dizer que existem outras saídas e outros caminhos, né? Porque do jeito que o governo coloca, assim, o único caminho, a única saída, a melhor saída é a exploração predatória, é a liberação do agronegócio, dos agrotóxicos, né? Como é que você vê isso, Sandro? Você tem algumas ideias de solução, de saídas para essa crise ambiental também, que não deixa de ser, né, uma crise ambiental, uma crise social, uma crise sanitária, uma crise política que o Brasil que a gente está vivendo hoje. Como é que você vê perspectivas para a gente sair dessa roubada que a gente está aí, dessa situação de calamidade pública, né? Sandro? Gente, a gente está no país que mais é ambientalista, né? Tá ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Ouviu? Sim, estamos ouvindo. Pode ir falando, Sandro. Então, a gente está no país que mais mata ativistas ambientalistas. Então, é uma luta muito... Mas a gente não pode abrir mão porque a gente aprendeu que a porrada faz parte, né? A gente que é da esquerda principalmente, a gente precisa se unir nesses momentos, né? Nos movimentos, na hora da luta. Tem a disputa eleitoral, né? Que é um momento onde a gente pode potencializar, catalisar esse debate e tentar entrando lá com pessoas, né, das lutas, ocupando esses espaços, fazer um barulho, divulgar aí as coisas horríveis que acontecem nos bastidores, né, nessa negociação, e chamar as pessoas para se unirem nessa luta. Então, eu queria trazer algumas experiências e compartilhar algumas ferramentas que a gente poderia se apropriar, né, como pré-candidatos, assim como levar isso para os nossos candidatos majoritários, né, a prefeito, e, enfim, o máximo de pessoas possível, para que elas possam cobrar também, né. Eu participei de um programa que chamava PAVES, Programa Ambientes Verdes e Saudáveis, da Secretaria de Saúde de São Paulo. E foi uma iniciativa de 2007, onde o Eduardo Jorge, que ele era secretário de Meio Ambiente, depois de ter sido secretário de Saúde, ele foi para essa secretaria e criou esse projeto onde os educadores ambientais ajudariam as agentes comunitárias de saúde a entenderem mais sobre a relação ambiente e saúde. E foi um projeto, assim, iniciou como projeto, acabou virando programa depois de alguns anos, e foi sucesso no sentido que várias iniciativas aconteceram dentro das unidades de saúde, e tem a Estratégia Saúde da Família, né, as ACS, acho que o Renato conhece super bem aí, né, com elas muitas atividades, e criaram também nos seus territórios, né, impactaram muito bem nos seus territórios. Então, exemplos de iniciativa de atividades. Então, tem a Ciranda da Água de São Mateus, que já tem 10 anos, e todos esses anos, no Dia da Água, são feitas ações nas unidades de saúde, no território, e isso é socializado num grande evento onde toda a população é convidada, por exemplo. Tem a gincana para coleta de óleo doméstico, leva para a comunidade a importância de reciclar o óleo, né, primeiro, reduzir o consumo, né, focado na saúde. Já que utilizou óleo, então vamos dar um reuso para ele, através do sabão ou através do biodiesel, e que isso, um biocombustível, e que isso não seja lançado na natureza. Né? Então, é uma outra forma de tratar da questão do impacto ambiental focado na saúde, né? O quanto que o óleo contamina se ele for lançado no mar ou nos rios, enfim, na torneira, né? Então a gente começa a tratar de vários temas, né? A coleta de medicamentos vencidos ou em desuso. Então a população lá utilizou o medicamento, sobrou metade, joga na privada, vira na torneira. Não faça isso. Né? Isso vai contaminar sóis freáticos, vai contaminar vários lugares.
O que você pode fazer? Você pode entregar na sua farmácia e vai ser levado para incineração, né, uma destinação adequada. Então, assim, foram várias campanhas, né? Em 10 anos, a gente trabalhou com catadores de material reciclável, dando atendimento de saúde, falando da importância desses agentes ambientais para o território e valorizando esse trabalho dos catadores. Tem milhões de iniciativas possíveis. A gente tem um programa que ele chama Programa Cidades Sustentáveis, né? Tem o GPS, que é o Guia de Gestão Pública Sustentável. Estou vendo a pergunta aqui. Então, e esse programa ele é um manual de gestão pública para que todos os candidatos e feito possam acessar, conhecer, e dentro do site Programa Cidades tem várias boas práticas que foram realizadas no mundo inteiro para resolver alguns problemas que a gente tem hoje. De despoluição dos rios, até a gestão de resíduos, áreas privadas, né, ou como reflorestar essas áreas, como captar de chuva, enfim, tem milhões de alternativas. A gente tem em Santo André aqui uma política municipal ambiental, que foi elaborada em meados de 2015, e ela não foi implantada. Por quê? Porque não há interesse da gestão. A gente tem o Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental, que é o Comungesan, onde eu fui conselheiro por dois mandatos, pelo coletivo NASA, onde a gente tem o Fungesan, que é o Fundo Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental, que financia projetos de educação ambiental, só que esse recurso não é utilizado como deveria, né? Então, a sociedade civil, as ONGs, são convidadas a apresentar projetos, né, 100, 200 mil reais, para a educação ambiental. Essas organizações dedicam tempo, se organizam, se mobilizam, preparam um projeto que a equipe de educação ambiental do SEMASA avalia detonando os projetos para que esse recurso não possa sair, não possa ser utilizado, principalmente para organizações da sociedade civil que são vinculadas à esquerda, né, que eles chamam, a partidos de esquerda. Então, se você não está com o governo, você não recebe recurso público para atuar com a educação ambiental dentro dessa cidade. Então, isso é uma vergonha, a gente já denunciou em algum momento, e criaram que um projeto relacionado aos rios de Santo André, né, para as pessoas conhecerem os rios de Santo André, não está alinhado à política municipal de educação ambiental da cidade. Aqui na educação ambiental, a gente trabalha por bacias hidrográficas, né, fortalece o cuidado com os rios, sensibiliza as pessoas, e isso foi considerado que não estava relacionado. No recurso, nós copiamos e colamos a lei, né, no recurso, e aí falam, é verdade, realmente tem sim. Então, como gestores públicos dos temas específicos, não conhecem as próprias leis da cidade, não conhecem os temas, né, ou tratam com descaso, boicotam os seus próprios parceiros de luta. Isso acontece em várias áreas, né? A gente chega entre o prefeito lá... Secundarizam a questão ambiental, né? Oi? Não dão nenhuma prioridade para a questão ambiental, secundarizam, né? Superficializam. É muito mais uma questão eleitoral do que uma questão de uma gestão pública para a sociedade. E o loteamento de secretarias, né? O prefeito entra lá fazendo acordos, aí na hora que ele entra, ele entrega, e sem acompanhamento algum, né, a secretaria para quem ajudou a colocar ele lá. E aí cada um cuida da sua pasta e segue aí 4 anos para vir usando a máquina para fazer campanha para a próxima eleição, né, para ser reeleito, e cada um que cuide do seu. Então, é uma falta de gestão da cidade como um todo, né? Se tivesse alguém, um gestor, que tivesse esse olhar para a cidade como um todo, ele ia entregar saúde, habitação, meio ambiente, transporte público, né, ou mobilidade urbana, enfim, ele ia fazer essas pessoas conversarem, essas pastas conversarem, né, assim como foi esse programa que eu trabalhei, que foi uma conversa da saúde com o meio ambiente, mas alguém tem que ter a ideia iluminada de fazer isso. Né, que transpassasse governos e gestões, né?
Políticas que ultrapassassem a questão do partido X ou partido Y é a saúde ambiental, essa questão que você colocou do transporte, da moradia, do trabalho, elas têm que ser prioridade, a educação, né? Washington. Eles têm que conversar para você. É isso aí. Pode passar a bola, Washington. Pode continuar, pode. Ô, Sandro, aqui nós três, um interrompe o outro, não tem problema, não. Pode continuar, pode terminar, Sandro. Pode terminar. Não, acho que eu relatei essa experiência do Chaves, né? Que era uma coisa que eu achava importante. Ele está entre as boas práticas do programa Cidades Sustentáveis. Então, entrem no site lá, acho que é importante todo candidato a conhecer essas alternativas. Como chama o site? Cidades Sustentáveis. Eu achei muito legal essas experiências aí que você trouxe de São Mateus, a questão do GPS, a questão do trabalho com os agentes comunitários de saúde. Muito interessante, cara. São políticas públicas factíveis, que devem ter uma resposta custo-benefício excelente, né? A colega Bel Rodrigues também colocou a questão dos catadores, que eles têm uma ação fundamental na preservação do meio ambiente. Tem o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, e é o resultado de uma luta importantíssima travada pelos catadores. E você, Washington, o que você traz para a gente? O que a gente pode pensar como saída também? Tem alguma outra ideia, algumas outras coisas, com certeza, que você imagina aí para essa grande crise social, ambiental, sanitária? Washington, acho que está desligado o seu microfone. Espera aí. Agora está ligado. Não, agora está desligado. Diga você. Acima de tudo que o Sandro falou, mencionou aí os exemplos, ele exemplifica bem o que eu vou falar. Acima de tudo, a gente precisa da ampliação do poder social. A sociedade, a população precisa participar das decisões, da tomada de decisão, acompanhar os governos. Não é só votar a cada 2 anos ou a cada 4 anos, dependendo da eleição, e pronto. Não é isso. Por quê? Porque existe uma correlação de forças entre o privado e o público. Então, há uma tendência dos governos que chegam ao poder já comprometido com o setor privado em sucatear a coisa pública. Isso eu vou dizer em todas as esferas, federal, municipal, estadual, não estou mencionando um governo específico. Há uma tendência de sucatear a coisa pública para abrir um nicho de mercado para iniciativa privada. Você pega, por exemplo, saúde. Se houvesse um sistema de saúde público eficiente, ao ponto das pessoas não precisarem contratar um convênio médico, aderir a um plano médico de saúde particular, essas empresas não existiriam. Se houvesse segurança pública, não haveria necessidade de colocar o carro no seguro, não haveria necessidade de colocar alarmes na casa, contratar segurança particular, se houvesse segurança pública. Se a educação pública fosse universalizada de fato, acessível a todos, não haveria necessidade de você pagar uma universidade, uma faculdade privada. Essas empresas não teriam espaço. Então, existe uma tendência de se sucatear o serviço público para beneficiar o privado. Enquanto nós estamos utilizando essas armas que nós temos no dia a dia, que é o bate-papo, que é uma live, que é tentar convencer a família, que é utilizar os sindicatos para pressionar os direitos dos trabalhadores, enquanto nós estamos fazendo isso, e somos taxados de vagabundo, de baderneiros, de bandoleiros, os empreendedores, os empresários estão defendendo os interesses deles através das reuniões de negócio, jantar de negócios, almoço de negócios, estão defendendo os interesses deles do jeito deles, com a ferramenta deles. Nós temos que fazer isso também. Nós temos que nos organizar, nos mobilizar, nos unir. Eu, particularmente, estou do lado do balcão, vamos dizer assim, do lado da mesa do serviço público. Do outro lado da mesa, você sofre pressão da iniciativa privada e você sofre pressão de ONGs, por exemplo, organizações não governamentais, movimento social, e sofre a pressão do Ministério Público. E tem que sofrer mesmo. Esses setores, cada setor está fazendo o seu papel,
está pressionando, está defendendo os seus interesses. Mas nessa correlação de força, quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro, quem consegue comprar a imprensa, quem consegue colocar propagandas nos jornais, na televisão, quem consegue comprar disparo de WhatsApp, tem mais penetração, tem mais força. Então, esse papel, por exemplo, especificamente o papel das ONGs, nós tivemos uma experiência em Diadema, com relação a maus tratos animais, tinha uma ONG extremamente atuante lá, a UIPA, na pessoa da dona Heloísa, uma pessoa extremamente intransigente na defesa dos animais, nem sei, era uma senhora já de certa idade, não sei onde ela se encontra atualmente, se alguém a conhecer, se Sandra a conhecer, e puder mandar um abraço meu para ela, pode mandar. Era uma pessoa extremamente intransigente, pressionava, incomodava, ia lá no Ministério Público, fazia denúncia, fazia o queixa, e é assim que tem que ser. Porque o que dá força ao servidor público que está do lado de cá da mesa, cumprindo a lei, buscando cumprir a lei, o que dá forças é a iniciativa desses movimentos, desses grupos. É a pressão que eles fazem. Porque se eles se ausentarem da luta, a primeira coisa que vai acontecer, a boiada vai passar, a desregulamentação vai passar, a alteração na legislação vai passar. E aí os órgãos públicos, o servidor público, os órgãos de meio ambiente ficam fragilizados. Porque nós temos que cumprir o que está na lei. Se a lei diz pode, pode. Se a lei diz não pode, não pode. Se a lei diz pode, ainda que o órgão ambiental tenha aquela visão, olha, isso não é o melhor, mas se a lei diz pode, ele não pode fazer muita coisa. Então, é fundamental, além dessas iniciativas pontuais, projetos pontuais, é fundamental que a sociedade cada vez participe mais, cada vez escolha com mais responsabilidade quem eles vão colocar na Câmara, no Senado, no governo estadual, federal e municipal. Então, isso é fundamental. E com relação a projetos, os projetos que o Sandro Nicodemos mencionou aí são extremamente válidos, são importantíssimos. Essa questão das cidades sustentáveis. Nós precisamos de uma reforma urbana urgente. Não conseguimos fazer nem a reforma agrária, mas precisamos, além da reforma agrária, fazer uma reforma urbana. Um grande exemplo disso são as enchentes. São as enchentes. Se canalizou, se sufocou, se estrangulou os cursos d'água, os rios na cidade. E hoje, quando chega o período de cheia, que o rio vem em sua plenitude ocupar o território que é seu, sai arrastando o que vem pela frente. Sai causando destruição, prejuízos financeiros, mortes, doenças também. Por quê? Porque a cidade não foi pensada para a convivência entre o homem e a natureza, de uma forma harmoniosa. Então é isso que eu tenho para mencionar nesse bloco. Acho que fica também essa questão, acho que os passos que vocês trouxeram, assim, tentando trazer de novo para a gente fazer a reflexão, acho que é a questão da escolha das pessoas, tanto dos representantes, mas também do corpo técnico, a questão das pastas, como o Sandro disse, né, não ser um loteamento e não ser um projeto eleitoreiro, a questão de se fazer um diagnóstico do problema, né, dos níveis do problema. Então, é um problema local, é um problema regional, é um problema nacional, e de se usar experiências desses diagnósticos, a gente tem que ter estudos específicos, se utilizar de experiências já e das leis que a gente tem de proteção para avançar nessas leis e também de usar essas leis para implantar as políticas públicas necessárias, né? A gente teve, que nem a gente estava falando, que eu estava falando agora, da questão do aquecimento global, da camada de ozônio, a gente teve naquela época, do ponto de vista mundial, o protocolo de Quioto, que ele visava tentar diminuir, que as empresas e as nações tivessem um prazo para diminuir a quantidade de emissão de poluentes, né, às indústrias. E os Estados Unidos foi o primeiro a sair desse protocolo, né? Então, eles também não existe um consenso, não precisa existir também um consenso nacional, um consenso internacional, um respeito à ciência, né? Que eu acho que está faltando muito aqui para a gente, para dar resposta. E o diálogo, e escutar, e envolver a sociedade dentro do controle social, com a comunidade, com as pessoas,
com a educação ambiental, com a questão do saneamento básico, para a gente poder dar respostas como setores prioritários dentro dessa política que tem que existir, né? A Bel Rodrigues está trazendo aqui, a cidade foi planejada de forma que não ajuda a convivência humana, é a cidade dos carros que não promove o direito à cidade. É verdade, então, assim, tem toda uma lógica, como foi colocado aqui pelos colegas, de priorizar mais o que não é humano, né? Mais o que é o mercado, mais o que é uma indústria, mais o que é um bem de consumo, do que a própria vida humana. Gostei da dica do Sandro, valeu, Sandro. Vou procurar aí conhecer o site Cidades Sustentáveis. Gostei das propostas aqui do coletivo, do pessoal. Acho que a gente tem que fazer mais encontros como esses, discutir mais saúde ambiental, discutir mais meio ambiente, discutir mais sobre as respostas que a gente tem que dar. Inclusive, nessas confusões que teve aí atrás, né? Teve aquela moça, aquela menina sueca, a Greta, né? Greta Thunberg, como é o nome dela? Ela fez um grande movimento de greves com os estudantes, juntando Thunberg. A juventude. Greta Thunberg. Thunberg, juntando a juventude, né? O Sandro bem trouxe que aqui no Brasil, ela é sueca, lá na Suécia elas param escola discutindo o meio ambiente. Aqui no Brasil eles matam, né, os ambientalistas, assassinam, né? A gente tem exemplos aí do Chico Mendes e tantos outros que lutaram ali do movimento Sem Terra. A cada mês, possivelmente que um esteja sendo assassinado, e o Brasil vira as costas para isso, a grande mídia, através das fake news, né, como o Washington colocou também, essa propagação de mentira, essa compra de jornais. A gente não quer disputar essas compras de mentira de jornais, a gente quer disputar dentro do político, do marco da política da verdade, da sociedade, da igualdade, e eu acho muito bonito essa luta dessa jovem aí. E quando ela começou a fazer o movimento, o pessoal foi aqui nas mídias, cara, nas redes sociais, xingou a menina, falaram palavras obscenas sobre a menina. Ela agora tem, acho que uns 17 anos, na época ela tinha uns 15 anos. A gente está vivendo uma época muito de intolerância mesmo, né? Uma época onde existe uma grande força do movimento mais autoritário, mais fascista, né? Um presidente que busca, através do autoritarismo e da ignorância, de certa forma, se depender da política do Bolsonaro, a gente vai viver ainda um genocídio da nossa população. Os números ainda continuam crescendo, né? Os números de mortos, os números de contaminados, as pessoas estão precisando voltar a exercer os seus trabalhos, a buscar a renda, a buscar o alimento, a buscar pagar a sua moradia, a buscar ter umas condições mínimas de vida, e o governo ele atrasa os pagamentos, ele se nega a liberação desses recursos, desses benefícios, causando aí um tremendo impacto na qualidade de vida, e fica ruim até para os governadores que eram contra lá do começo, para manter, rola uma pressão, acho, em cima deles, e aí coloca-se contra a parede as pessoas que entendem a importância do isolamento, então, assim, como se estivessem erradas, né? Não, cara, o ideal é o governo suprir as necessidades básicas para que a gente possa passar dessa grave crise, né? Assim foi como respondeu, por exemplo, a presidente da Alemanha, ela foi para a população logo no começo da crise e fez um discurso para todo mundo ficar em casa, que a Alemanha ia ficar unida, que iam se organizar, tudo mais. A própria Argentina, aqui do lado, está dando uma resposta boa a essa questão, né? Como é que vocês veem essa questão aí do Bolsonaro, agora para a gente ir para o último bloco e está encerrando aí do governo do presidente da República? Do desgoverno, né? Pode ser o Sandro primeiro. Então, todo mundo está vendo, né? É um absurdo. Agora já tem uma prospecção que eu ouvi hoje no rádio de que dia 29 de julho o Brasil vai ultrapassar os Estados Unidos em número de mortes por Covid, né? E a gente sabe
E a única coisa que me veio na hora foi que o presidente foi o principal responsável por isso que está acontecendo hoje. E vai ser responsável por essa curva sem fim, que isso não para de subir. Historicamente, ele vai ficar agravado por isso. E também me incomoda muito o descaso da Câmara Municipal, da Câmara Federal, né, o Rodrigo Maia, que não coloca o impeachment para ser votado, né, mais de 30 pedidos, eu nem sei quantos mais são, e é uma omissão, né, uma omissão de instituições, deixando esse cara fazer esse tipo de coisa. Já está lá no, como é que chama? Tribunal de Haia, né? Ele foi denunciado lá, já que é um órgão internacional aí que já está julgando também, porque aqui no Brasil pode chegar um ditador e fazer o que quer, um cara sociopata, né? Um cara com transtornos psicológicos visíveis assim, né? Em cada fala dele a gente vê que o cara não tem condições, né? Eu teco lá, né, em Cabeira, ele de uma forma lúcida, esse monte de velocidade, e tem os minions de lá que ele colocou, arrumou cara desse nível para essas pastas, né, dos ministérios. Então, assim, a gente pode fazer, acho que a nossa luta, tem feito a nossa luta antifascista, né, pela Celeste, pelos partidos de esquerda. Sandro, cortou, Sandro. Alô, tá ouvindo? Agora voltou, pode falar. Voltou. Não, acho que a gente começa essa luta aqui em Santo André, né? Porque a gente tem também situações muito graves aqui na cidade, por exemplo, o SOS Paranapiacaba, né, que foi a tentativa do centro logístico ali na região do Campo Grande, lá no Parque Andreense. O movimento ambientalista, principalmente conduzido aí pelo Virgílio, é uma grande referência, um grande mestre que eu tenho pessoal, né, na minha vida ambiental, de ambientalista, moveu uma ação, né, com o respaldo da sociedade civil que barrou esse. Então, há esperança, mas essa luta tem que ser primeiro local, tem que ser municipal. A gente não pode deixar nossa cidade caminhar para isso, né, tem que denunciar todo tipo de atrocidade que acontecer aqui. O descaso, a gente passei no Jardim Santo André hoje, cara, tem ocupação rolando no meio da mata, e eu fico pensando qual é o programa de moradia, de habitacional que tem para essas pessoas que vão ter que montar, estavam martelando montando o seu barraco lá, porque não tem onde morar, né? Veio de longe, ou é filho de algum familiar que também já não tinha um cômodo ali para caber essas pessoas. Isso não tem política nenhuma que a gente saiba, né, de habitação. Então, assim, a pessoa vai chegar lá sem água e sem luz, e aí daqui a alguns anos vai conquistar, né, com muita luta, muito suor, esses direitos, enquanto outros lugares também continuam sendo ocupados e não tem uma organização de tudo isso. A gente tem uma cidade com imóveis vazios. Você passa em Santo André, total, aluga-se e vende-se. Né? Especulação imobiliária rolando aqui no centro, né, nas áreas mais, nem falo os nobres, né, classe média baixa, mas ali empurrando o povo para as bordas da cidade, e aí, sem alternativa, as pessoas começam a desmatar para montar uma casa para poder morar, enquanto o centro fica vazio. Depois eles vêm de lá para trabalhar no centro, depois voltam para as periferias, né, levam, às vezes, hora, né, quanto Santo André, ainda vai meia hora, 40 minutos, mas tem gente que sai de lá da Grada para ir trabalhar em São Paulo, né? Como é que a gente faz uma política de mobilidade, uma política para o trabalhador, para que as empresas contratem pessoas locais, que tenha formação para essas pessoas do local, né, do território, para que a gente evite esse trânsito deado aí de pessoas para lá e para cá, lotando o transporte público. Então, assim, tem muita coisa para se tratar, né? Eu vou encerrar aqui minhas observações com relação ao governo. A gente está no mesmo campo, né? Todo mundo aqui, até quem está assistindo, sabe o tipo de atrocidade que esse
que esse governo está fazendo, né? Genocida, quer matar realmente o idoso, o pobre e o trabalhador. E aí, no final, eu faço o meu merchan aí das próximas atividades. Valeu, Renato. Beleza, valeu. Washington, a palavra é sua. Liga o microfone. Bom, Tá ligado? estão me ouvindo? Sim. Bom, esse desgoverno nacional... O microfone tá ligado? Não tô ouvindo nada. Tá ligado, Sandro. Você que tá falando na fala dele aí. Esse desgoverno nacional é um reflexo até de uma tendência de alguns governos mundiais. A extrema-direita teve uma certa ascensão em algumas regiões do mundo e baseada na mentira. Nós estamos vivendo a era da pós-verdade. É a era que o que eu sinto em relação a um fato importa mais do que o fato em si. O que eu interpreto em relação a um fato importa mais do que um fato em si. Ou seja, as pessoas elas preferem uma mentira agradável que esteja de acordo com o que elas já querem acreditar do que uma verdade inconveniente. Então, elas preferem ouvir o Bolsonaro falando que é uma gripezinha, porque vai preservar, porque ela pode manter o comércio dela aberto, ou por N fatores, do que acreditar que a pandemia iria chegar aqui, iria crescer, iria fazer vítimas. As pessoas, e outro pilar desse movimento, desse desgoverno, é a intolerância. Hoje a gente vê muita intolerância. Você mencionou o caso da Greta, como ela foi linchada nas redes sociais. Você vê pais de família, pessoas com 3, 4 filhos, ir para as redes sociais linchar uma menina de 16 anos. E ela tinha uma questão lá que era relacionada a um determinado nível de autismo. Usaram isso contra ela. Uhum. Utilizaram isso para atacá-la. Pais de família, pessoas que tinham filhos, netos, não tiveram gente supostamente de bem, porque uma pessoa assim, para mim, entendeu? É um psicopata que não saiu do armário ainda, entendeu? Saiu do armário só nas redes sociais. E tem muito psicopata que saiu do armário nas redes sociais. É um período de intolerância, onde se você não pensa como eu penso, eu te excluo. Que foi bem o que o Bolsonaro falou. Ou se curva, ou serão fuzilados, metralhados. Foi o que ele falou lá na campanha. Então, esse espírito, ele está vigente em algumas mentes no Brasil. Está vigente em quase 30% da população, segundo as pesquisas. Felizmente, outros 70% não estão contentes com isso. Acordaram. Esses 70% não são petistas, não são comunistas, a maioria não são socialistas. São pessoas que estão descontentes, que entendem que o caminho que o Bolsonaro está travando, conduzindo o Brasil, não é o caminho. O caminho da mentira, da negação da ciência, da negação da oposição. Tem que ter oposição. A democracia não é oposição. Se não tiver oposição, não é democracia, é autoritarismo. Da intolerância nas escolas. A escola tem que debater de tudo. Tem que debater de tudo. A escola tem que te preparar não só para apertar um botão, para apertar um parafuso numa máquina. Ela tem que se preparar para a vida também. É por isso que existem matérias humanas e sociais na escola. A escola, o papel da escola é esse. E o que o governo quer é promover um aparelhamento ideológico das instituições do ensino, ou seja, instituições de ensino só pode pregar a ideologia que ele defende. Só pode divulgar, bom, enfim. Aparelhamento ideológico do IBAMA, aparelhamento ideológico dos órgãos de saúde, haja vista que ele demitiu 2 ministros que tinham conhecimento, formação na área para conduzir a pasta do Ministério da Saúde e colocou um paraquedista. Quem está lá hoje no Ministério da Saúde é um paraquedista, que quer negar, cujo ministério, a partir da gestão dele, quer negar até as informações sobre os dados, sobre as mortes do Covid à população. Então, esse desgoverno está pautado na mentira, na propagação de fake news, haja visto o gabinete do ódio, na intolerância ao outro, ao diferente, à opinião diferente, intolerância a tudo aquilo que não
que não condiz com a ideologia, com as crenças dele, como se o mundo existisse só para eles. É um governo que se intitula pseudo-cristão, mas de cristão não tem nada, porque Cristo pregou a tolerância, pregou o respeito, pregou o perdão, pregou a compaixão, e o que essa turma aí prega é a tortura, é a mentira, é a intolerância. Esse desgoverno, na prática, na questão ambiental, ele apresentou alguns projetos que visam desmontar, desregulamentar tanto os órgãos públicos quanto a legislação, que é o famoso passar a boiada aí do Salles, está apoiando o projeto de lei que trata da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que visa flexibilizar essa questão, o licenciamento, propôs, através de uma medida provisória, a alteração do marco legal do saneamento básico. Essa medida caducou, o Congresso não aprovou, mas converteu em um projeto de lei que está em tramitação. A MP também, 910 de 2009, que caducou também, na qual ele propunha a regularização, alteração na regularização fundiária. Basicamente, essa lei propunha uma anistia a desmatadores, propunha um prêmio a desmatadores, incentivava a grilagem, a ocupação de terras indígenas e quilombolas, flexibilizar o agrotóxico, porque ainda está lá no Congresso, em tramitação na Câmara, uma lei intitulada de Pacote do Veneno, que flexibiliza algumas regras com relação aos agrotóxicos. Ele tentou promover alterações na portaria que normatizava a fiscalização de trabalho análogo à escravidão, ou seja, ele quis descaracterizar o que era trabalho análogo à escravidão. E muitas fazendas trabalham com isso. E aí, a fiscalização do Ministério do Trabalho se pautava numa portaria para caracterizar por critérios objetivos o que era o trabalho análogo à escravidão. Ele procurou desmontar essa portaria para que praticamente nada pudesse ser enquadrado como trabalho análogo à escravidão. Ou seja, até esse tipo de coisa, ele tenta cobertar, que é análogo à escravidão, trabalho análogo à escravidão. Nos dias de hoje... Não tem limite, né? Não tem limite. Então, é um governo pautado na mentira, na intolerância, sem compaixão, sem respeito pelo meio ambiente. O governo Bolsonaro, ele negou por muito tempo a pandemia do Covid, mas ele sabia que existia, e sabia dos riscos, porque ele mesmo mencionou, é uma doença que atinge 70% da população vai se contaminar, mas só vai morrer idosos e as pessoas com a saúde mais frágeis. 70%, se você multiplicar pela população brasileira e converter isso para 3%, que é a letalidade dos contaminados, vai dar em torno de 4 milhões de brasileiros. Ou seja, ele já sabia que 4 milhões, havia um potencial de 4 milhões de mortes no Brasil, se nada fosse feito, se 70% se contaminassem. Ou seja, é um governo também que demonstra áreas de eugenia. Ele tem uma política de gestão do Covid, da pandemia, que se aproxima muito da eugenia. Que se aproxima muito de, vamos dizer assim, eliminar da sociedade aqueles que dão despesa para o INSS, que dão despesa para o SUS, que dão despesa quando estão desempregados, seguro-desemprego. Então, tem um requinte de crueldade aí por trás dessa forma de governo. E só com conscientização, com mobilização social, e só com esses 70% que não aprovam esse governo, que são pessoas de esquerda, de direita, de centro, que são pessoas que não têm ideologia nenhuma, mas entendem que é um governo que caminha, que leva o país para o abismo, esse 70% tem que se mobilizar. É isso aí, gente. Bom, caminhando para as considerações finais agora, queria agradecer muito ao Sandro e ao Washington. O Sandro é meu colega de futebol, de várzea, da Celeste Proletária. A gente sempre estava jogando todos os sábados juntos. E também colega de bairro ali da região do Centreville. Dizer muito obrigado por aceitar o convite.
foi muito boa e gratificante a sua participação, com alto nível no debate, com alta qualidade. Também quero agradecer ao Washington Carlos. O Washington Carlos é companheiro de partido, somos os dois do PCdoB. E também agradecer muito a qualidade do debate que trouxe, o alto nível, também funcionário aqui público da região. Então, deixar vocês fazer as considerações finais aí, fazer a sua pré-campanha, colocar seu nome aí. E é isso aí, gente. Obrigado. E vamos juntos na luta por uma Santo André mais humana, uma Santo André mais acessível, mais democrática, com mais educação ambiental e com mais saneamento básico. Passar para o Sandro fazer as considerações finais. Diga lá, Sandro. Em primeiro lugar, agradecer o convite, né? Tá ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Estamos. Então, agradecer o convite, né? Muito feliz de estar duas pessoas aí que lutam, né? Que estão no nosso campo político, que fortalecem, né? A mesma posição que nós temos em defesa da vida, do meio ambiente, né, da cultura, da saúde. Não está fácil, sabe? Mas eu acho que se juntando, debatendo, conversando, né, buscando as nossas convergências, eu acho que a gente consegue ganhar força. Eu gostaria de agradecer as presenças muito especiais aí no nosso live. Uma delas é a Ubimara, a Ubi, ela é mulher negra, nossa pré-candidata a vice-prefeita pelo PSOL, né? Talvez seja a vice-prefeita do Bruno Daniel, então ela está acompanhando. Agradecer a presença da Isabel, né? Que é a Rodrigues, que está aí, né? Ela é uma das co-candidatas dos quatro membros da candidatura, né, a nossa porta-voz, lutadora da educação, pela escola pública de qualidade, como ela sempre fala. Então, ela está aí presente também. E é isso, a gente quer encontrar com vocês dois na Câmara Municipal, né, nessa próxima gestão, para a gente fazer uma bancada coerente aí com o que o povo precisa, acredita, que o povo espera da gente, espera dos políticos, né? Agora no sábado, né? A gente vai falar com os 4 candidatos dessa chapa candidatura massa, né? Do Somos Massa. Estão todos convidados aí para conhecer as pessoas, nossas ideias. Vai ser às 19 horas no sábado. Procurem na nossa página Somos Massa, tá? E semana que vem, às 19 horas, a gente acaba não participando, não vamos conseguir um assistir o outro, mas é importante saber que tem 2 canais aí debatendo e propondo muitas coisas para a cidade nas quintas-feiras. Né? A gente tem que ir tudo ativo, com o público dividido, mas com debate quente e bem. E agradecer ao Washington também pelas contribuições, pelos dados que ele trouxe, pela experiência que ele já possui. Acho que de quem ocupe as cadeiras na Câmara, a gente precisa estar junto, né, e se ajudando nessa gestão, né, nessa próxima gestão que vem por aí da Câmara Municipal de Santo André. Então é isso, gente. Boa noite para todo mundo. Agradeço quem ficou até agora. Espero que contribuído de alguma forma fazer esse debate aí na temática de saúde, saneamento ambiental e pandemia e desgoverno. Obrigado, gente. Até a próxima aí. Valeu, Sandro. Já vai, pega o gancho já, Washington. Seu microfone está desligado. Gostaria de agradecer aos que participaram aqui conosco na live, que acompanharam. Houve vários comentários, infelizmente nós não respondemos. Acho que nas próximas a gente tem que distribuir um tempo para responder, para comentar cada comentário. Comentário muito ricos aqui, muitos
muito ilustrativo e muito importantes. Agradeço por esses comentários, agradeço a vocês aí por compartilhar esse momento, essa experiência, por poder, vamos dizer assim, exercer esse papel nosso aqui de cidadão desta forma. Agradeço a iniciativa do Renato Lemos, espero que outros atos desses, outras lives ocorram, será muito importante. E nós estamos dispostos a isso, a colocar a nossa vida, colocar o nosso conhecimento em prol do cidadão da melhor forma. Nós atuamos aí, por exemplo, Sandro, nos movimentos ambientais, eu aqui como servidor público, mas o nosso foco é o mesmo. Dr. Renato na área da saúde, e o nosso foco é o mesmo, é o meio ambiente, entendido contendo o homem nesse contexto. Homem e meio ambiente estão no mesmo contexto. Então, quando nós defendemos o homem, não tem como defender o homem se não defender a sustentabilidade, se não defendermos o equilíbrio. E o nosso papel é esse, é lutar por uma sociedade justa, humana, fraterna, solidária, com respeito entre os homens, com respeito ao meio ambiente. Como o Renato já mencionou, sou militante aí do PCdoB, pré-candidato a vereador, Estamos nessa batalha de uma forma muito diferente das outras vezes, do convencional, em função do Covid, em função dessa pandemia, mas estamos aprendendo, está sendo um aprendizado muito grande para nós. Eu gostaria de deixar uma frase aqui, que eu acho muito ilustrativa, que eu acho que serve muito para os dias de hoje, que é a questão que diz o seguinte: somente quando for cortada a última árvore, poluído o último rio, pescado o último peixe, é que o homem vai perceber que não pode comer dinheiro. Eu espero que nós não cheguemos a isso, que o homem não precise chegar a esse ponto para ele perceber, para cair a ficha. Eu espero que nós saímos melhores dessa pandemia. Eu espero que nós saímos dispostos a construir um mundo melhor. Espero, não tenho certeza. Parte da população vai sair, talvez, com a mesma energia, com os mesmos pensamentos, com a mesma iniciativa para continuar degradando, continuar praticando atos de intolerância, continuar perseguindo. Mas nós estamos aqui para resistir. Um forte abraço a todos, agradeço a vocês, agradeço aos que estiveram vindo conosco, e até a próxima luta, a próxima ação, a próxima live. Valeu, Washington. Valeu, Sandro. Pessoal, só fazer o convite aqui também, aproveitar o momento. A semana que vem, quinta-feira, às 19 horas, a gente vai fazer uma live sobre a saúde da população negra e o racismo. Vai ser com o médico negro, psiquiatra, Dr. Kleber Firmino, e com uma colega enfermeira, Rebeca, a quinta-feira, às 19 horas. Saúde da população negra e racismo. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Obrigado pela participação de todas e todos aqui no chat. A Vanessa Moreira, a Bel Rodrigues, o pessoal do Movimento Massa. Olha aí o que o Washington trouxe. Puxa um pouco para cima. Vidas negras importam. É isso aí. Maria Áurea participou, Almilcar, o Bimara, Carlinhos Paiva, entre tantos outros que participaram. Hélio Martins. É isso aí, pessoal. Grande abraço a vocês. Até a próxima. Um forte abraço.